Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Gestão Técnico-Econômica. Meu nome é Mariana de Aragão Pereira, eu sou pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e atuo na área de Economia e Administração Rural. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da gestão das propriedades rurais e apresentar então para vocês o que é gerenciar e qual é o papel do gestor rural. Especificamente vamos tratar um pouquinho da questão da gestão técnico e econômica da propriedade rural. Em seguida a gente passa a falar um pouquinho da questão dos critérios de gestão preconizados pelo Programa de Boas Práticas Agropecuárias e eu finalizo a minha apresentação com uma mensagem final para vocês refletirem. Então, iniciando, o que é gerenciar? Qual é o papel do gestor rural? Gerenciar é essencialmente tomar decisões. E tomar decisões acerca da organização das pessoas na empresa rural, da alocação dos recursos, de forma eficiente e eficaz, assegurando a viabilidade econômica da atividade, no nosso caso, a atividade pecuária, e a produção segura de alimentos. E por que gerenciar é tão difícil? Porque existem uma série de combinações possíveis desses recursos e das pessoas que vão levar à produção desejada. Mas quando a gente coloca o desafio de produzir de forma eficiente, eficaz e produzindo alimentos seguros, então realmente a gente limita essas combinações, porque é claro que existem infinitas combinações, mas qual combinação ou quais combinações são as mais eficientes ou as mais eficazes, que vão levar a minha produção, a minha empresa rural a obter sucesso, tanto economicamente, mas também do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então esse é o grande desafio da gestão e especialmente do gestor no papel de tomador de decisão ou de quem auxilia no processo de tomada de decisão. E quando a gente pensa então no gerenciamento da propriedade rural, né, um dos desafios, né, os objetivos principais da propriedade rural seria trabalhar dentro de uma ótica de redução de custos de produção e aumentando a rentabilidade. E para isso, a gente precisa trabalhar com conceitos gerenciais. Não tem como se trabalhar de uma forma simplesmente empírica, intuitiva, sem suporte de dados, né? Então a gente precisa trabalhar de uma forma mais profissional. E isso significa o quê? Significa que nós precisamos planejar as ações que vão ser desenvolvidas na propriedade, organizar os recursos produtivos, liderar o processo junto às pessoas, a nossa equipe que vai trabalhar no processo produtivo e controlar os resultados. Do contrário, a gente não sabe qual o caminho que essa produção está tomando. Quando a gente pensa, então, um pouquinho na questão mais específica da gestão técnico-econômica, existem outras áreas da gestão, como, por exemplo, a gestão ambiental, a gestão estritamente produtiva, a gestão social. No nosso caso, a gente vai abordar, essas serão abordadas em outros módulos. A gente vai aqui focar na gestão técnico e econômica da propriedade rural. Uma definição do que é uma gestão técnico-econômica está aí para vocês. Ela visa a identificação, o levantamento, o processamento e o acompanhamento dos dados técnicos e econômicos. Para quê? Para fins de planejamento, organização, direção e controle da empresa rural. Essas últimas 4 funções a gente conhece na administração como as funções administrativas, que é o planejamento, organização, direção e controle da empresa rural. São essas funções básicas que vão permear toda a gestão da empresa, em todas as áreas, seja na área de pessoas, seja na área da produção, na área de marketing. Então é importante se conhecer o porquê disso, o porquê dessas funções, como que elas se complementam e interagem entre si, porque elas vão dar o suporte
para que o gestor exerça a sua função de forma eficiente, de forma suportada em dados. E vocês devem estar se perguntando por que tem uma figura, né, do aparelho circulatório humano na tela de vocês, mas é porque é muito fácil a gente fazer uma analogia interessante, né, com esse sistema circulatório. Por quê? Se a gente pensar o corpo humano como sendo a nossa propriedade rural, a gestão técnico-econômica seria justamente o coração desse sistema de produção. Ou seja, ele tem um impacto em todos os órgãos, ou seja, em todos os setores da fazenda. Então, a gestão, essas etapas da gestão, que são o planejamento, organização, direção e o monitoramento, essas etapas, elas permeiam todas as áreas da fazenda, da propriedade rural. E se a gente continua com essa analogia pensando que a gestão, então, é o coração do sistema de produção, o sangue seria justamente os recursos financeiros, porque ele é que vai levar para cada um dos setores a oxigenação necessária, né? No caso, os recursos financeiros para dar o suporte para que as áreas da propriedade rural atuem na sua plenitude e de forma eficiente para atingir o objetivo da propriedade rural. Então, eu acho interessante essa analogia porque ela traz essa importância muito clara do papel da gerência dentro do sistema de produção. É óbvio que a questão produtiva é muito importante, mas a gente não pode esquecer que para que a área de produção funcione de uma forma eficiente e eficaz, que foi aquele nosso primeiro objetivo, aquele nossa primeira definição, né, do que é a gestão, para que ele funcione eficientemente, a gente precisa tomar decisões, que a gente viu que é a base da gestão. Então, fica para vocês aí essa analogia como uma forma de entender que gestão é o coração da empresa rural. A partir dos processos gerenciais é que as outras áreas se desenvolvem e podem melhorar ou não, né? Ou piorar, inclusive, dependendo do modelo de gestão adotado. Então, pensando um pouquinho mais especificamente de um programa de boas práticas agropecuárias, alguns critérios-chave dessa questão gerencial foram selecionados. E aqui eu apresento para vocês os 5 critérios de gestão que constam no programa Boas Práticas Agropecuárias. O primeiro deles, então, é a presença de um mapa. Possuir um mapa é uma situação básica dentro de uma propriedade. É muito simples de se obter um mapa e de usá-lo para fins de planejamento, de controle, de organização. E tem um papel muito interessante, porque é muito fácil de visualizar, tanto pelo gestor, quanto pelas equipes de trabalho, inclusive por possíveis pessoas que venham a fazer qualquer tipo de auditoria. Havendo um mapa, fica muito mais fácil de se discutir o futuro das áreas, de se organizar as equipes de trabalho. Então, o mapa é uma importante ferramenta para monitorar e planejar o uso das áreas, inclusive as tarefas operacionais semanais, né, as equipes de trabalho, e identificar também aonde ficam a infraestrutura, as benfeitorias, identificar pontos de controle ambiental. Então, realmente, possuir um mapa ajuda muito a questão gerencial. O próximo critério de gestão é o planejamento. Como a gente viu anteriormente, o planejamento talvez seja o ponto de partida de todo o processo gerencial, né? É a partir dele, do planejamento, que se definem quais são os objetivos da propriedade, quais são as áreas de atuação, quem vai trabalhar em qual setor,
Então, o planejamento, ele é uma figura básica da gestão, ela é necessária. E aqui a gente tem segundo critério, saber se a propriedade possui um planejamento por escrito. Por que um planejamento por escrito? Porque dificilmente as pessoas vão tomar conhecimento quando o planejamento simplesmente fica na cabeça de uma pessoa, de um gestor, né? É muito mais tranquilo, muito mais fácil quando esse planejamento está no papel, ele fica mais fácil de ser acompanhado, ele fica mais fácil de ser compartilhado. E ele então, ele é um critério altamente recomendado para a propriedade rural. O mapa não, o mapa é um critério obrigatório, mas o planejamento, apesar de não ser obrigatório, ele é altamente recomendado. Orçamentação, por exemplo, é um exemplo de planejamento financeiro. Se o produtor faz um fluxo de caixa, prevê um fluxo de caixa, tem um plano de investimento, qual é o cronograma de manejo dos animais. Todas essas são situações de planejamento que ajudam a direcionar as ações, a direcionar as equipes de trabalho. Então, o planejamento é de extrema importância, porque para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, isso realmente é uma verdade. Se a propriedade rural não tem objetivos claros, metas claras, como saber se a propriedade está seguindo o rumo, o melhor caminho para a sua realidade, né? Então, é necessário haver um planejamento. Como alcançar as metas, os objetivos traçados? Isso também faz parte do planejamento. Isso é importante que o produtor, o seu técnico e toda a sua equipe conheça quais são os caminhos, né? Quais são os objetivos e as metas que essa propriedade possui. Aí na tela de vocês tem uma sugestão bastante simples de um planejamento bastante básico, mas que para quem não tem nenhum tipo de planejamento já ajuda, né, a começar, pelo menos fazer alguma coisa nesse sentido. O próximo critério de gestão, então, é o controle zootécnico. O controle zootécnico, aqui nesse caso, ele está relacionado à questão especificamente do rebanho, com relação ao seu desempenho, aos seus números, né? Qual o tamanho desse rebanho, quais as categorias animais envolvidas. Então, a exigência em termos de critério aqui é um critério obrigatório dentro do programa de boas práticas e que envolve, no mínimo, o controle da evolução do rebanho, das mortes, dos nascimentos, das compras e das vendas desse rebanho e quais são as categorias que constituem esse rebanho. Isso seria considerado um mínimo necessário. É claro que quanto mais informações do controle zootécnico que o produtor tiver condições de fazer, melhor é para a propriedade. Por quê? Porque dados precisam ser transformados em informações para a tomada de decisão. Os dados são os insumos da tomada de decisão. Então, quanto mais dados e de melhor qualidade o produtor tiver à sua disposição, melhores serão as decisões que ele tomará, porque estão suportadas em dados. E aqui a gente vê justamente essa questão de como que funciona essa dinâmica. Se eu tenho os dados controlados, eu consigo, os dados de desempenho zootécnico, eu consigo alimentar um sistema de informação que vai operar naquelas funções administrativas que a gente comentou no começo, de planejamento, organização e direção, de forma a permitir o aumento da produtividade. No caso, se houver algum distanciamento entre o que foi planejado e o que está sendo obtido na prática, o produtor tem a condição de, analisando aqueles dados, tomar ações corretivas e aí também, assim, por consequência, aumentar a sua produtividade. Agora, se ele não faz o controle zootécnico, como ele vai conseguir identificar quais são os pontos falhos dentro do sistema de produção e quais são as ações que ele precisa
tomar, né, as ações que ele precisa implementar para corrigir os problemas. Então ele realmente precisa trabalhar com controle zootécnico do rebanho. O próximo critério de gestão, o nosso quarto critério de gestão, trata do controle financeiro. E aqui é importante a gente mostrar que o produtor precisa manter o registro de receitas, despesas e margens. No mínimo a margem bruta e de forma mensal ou anual. Por quê? Porque ele precisa conhecer qual é a rentabilidade do sistema, qual é a margem que esse sistema de produção está me garantindo. Porque se essa margem for negativa, significa que o produtor está no curto prazo já descapitalizado e ele precisa tomar ações urgentes para reverter essa situação. Do contrário, ele pode ter que vender a propriedade, ele pode ter que tomar um empréstimo, ou seja, conhecer as receitas, as despesas e a margem bruta seria o mínimo em termos de controle financeiro necessário para o produtor conhecer a sua situação do ponto de vista econômico. É claro que aqui nesse caso é um critério altamente recomendado, mas que seria de fato importante que o produtor conhecesse essa situação. E por que a gente fala isso? Porque a gente precisa, o produtor conhecendo suas margens, a sua lucratividade, ele tem condições de comparar a sua atividade econômica com outras alternativas, né? Então, com outras, por exemplo, com seus concorrentes, né? Com outras empresas pecuárias, ele pode comparar com outras atividades. No caso, se ele tiver, por exemplo, se tiver a oportunidade de fazer algum arrendamento para outras atividades, ele precisa saber se a atividade pecuária dele o está remunerando a uma taxa interessante, porque do contrário, ele poderia optar por dedicar a sua parte da sua área a outras atividades, seja arrendada, seja própria, né? Outras opções de investimento ele também poderia considerar eventualmente, conhecendo quais são as suas margens, qual é a lucratividade, a rentabilidade do seu negócio, ele poderia também comparar com outras alternativas para melhorar, para tomar suas decisões de forma embasada, em dados. Uma outra importante situação que justifica o controle financeiro é ele conhecer se o que ele está realizando em termos de receitas, de despesas e de margens está conforme o que ele havia planejado, né? Se ele fez um planejamento no início do ano, por exemplo, como que essa situação, a situação financeira dele está acontecendo ao longo do ano? Será que está seguindo o que ele planejou? Se não está seguindo, por que não está seguindo? Quais são os problemas que aconteceram? São problemas de mercado, que não depende dele tomar atitudes, ou são problemas internos dentro da propriedade e que ele poderia intervir de uma forma mais incisiva e resolver esses problemas? Então ele tem que, a partir desses dados, que ele vai conhecer essa realidade e tomar as ações corretivas que a gente até já comentou, que é a mesma situação, né, para o controle zootécnico. Outra situação importante com relação ao controle financeiro é que a partir do momento que o produtor tem esses registros anuais, ou quer dizer, eventualmente mensais sendo feito, e ano a ano ele vai ter um retrato da sua propriedade, como ela evolui, isso é muito importante, porque às vezes quando a gente faz uma análise anual, às vezes a situação não foi tão boa, tão interessante quanto a gente gostaria, por N razões. Porém, quando a gente tem uma análise da evolução da propriedade ao longo dos anos, um ano só específico fica, os resultados de um ano especificamente, eles ficam relativizados com relação a todo o histórico da fazenda, porque se a trajetória é de crescimento, é de desenvolvimento, isso que é um fator
mais importante. Se eventualmente um ano não foi muito bom, é claro que cabe ele analisar o porquê disso, mas pensando que isso faz parte de uma trajetória normal e que, né, eventualmente você vai ter um ano que não vai ser tão bom, mas que a sua trajetória seja de crescimento e de sucesso, isso é importante para o produtor conhecer. Bom, o último critério de gestão seria então com relação às responsabilidades, né? E quando a gente fala das responsabilidades, aqui o critério tem a ver com as responsabilidades e atribuições de cada empregado, né, dentro do organograma da propriedade rural. E o objetivo desse critério é justamente saber se o produtor tem essas responsabilidades e atribuições bem definidas e se os funcionários conhecem essas atribuições. Isso é altamente recomendável. E aí ele pode trabalhar com quadros, com murais. Aí tem um exemplo de um quadro de um produtor lá da Nova Zelândia, de quando eu visitei, e ele trabalhava com esse quadro. Então ele tem tudo organizado, tudo definido nesse quadro e facilita muito para as equipes operacionais saberem o seu papel, saberem o que se espera deles, saberem o que precisam fazer, né, seja mensalmente, semanalmente, quinzenalmente. Então tem todas as tarefas aí definidas, né? E aí a gente entra no porquê que isso é importante. Conhecer o seu papel dentro da empresa, primeiro que ajuda a empresa a progredir. Ele sabe o impacto que o seu trabalho, bem feito ou mal feito, vai ter no restante da produção, né? Então ele precisa conhecer o que ele está fazendo ali dentro, o que é a propriedade, qual é o objetivo da propriedade, a que ela se destina. E dessa forma vestir a camisa, né? Então é o que a gente fala do comprometimento, da sensação de pertencimento. E isso tem muito a ver com a questão da motivação das pessoas. E aí eu apresento para vocês nesse slide uma pirâmide muito famosa, né? A pirâmide das necessidades de Maslow, que fala que nós temos existe uma hierarquia de necessidades. E quando a gente trabalha num ambiente em que a gente sabe o que a gente está fazendo ali, a gente sabe de que forma a gente contribui para a missão daquela empresa e também sabe que aquela empresa sabe reconhecer o nosso trabalho, valorizar o que a gente faz, o que a gente entrega de resultado, isso atua fortemente na motivação das pessoas para darem o melhor de si. Então isso é muito importante e é por isso que a gente tem esse critério, né, de responsabilidade e atribuições, porque uma equipe que não conhece aonde ela está inserida, qual o papel que ela desempenha e como que o trabalho dela impacta nos demais setores, ela realmente, a contribuição dela para o todo pode ficar prejudicada, né? Então a gente precisa trabalhar nesse conceito de motivação das pessoas, entendendo que é importante a gente reconhecer o bom trabalho, o bom funcionário, e para ele ser um bom funcionário, ele precisa saber quais são as suas atribuições, ele precisa saber quais são as suas responsabilidades, a quem ele deve se submeter ou a quem ele deve comandar. Então tudo isso é muito importante para o sucesso do negócio. E para finalizar, eu gostaria então de deixar essa mensagem com vocês, que tem muito a ver com o tema da nossa aula de hoje e que fala justamente isso. O nosso mentor aí, né, da gestão, Edward Deming, fala que não se gerencia o que não se mede e não há sucesso no que não se gerencia. E essa realmente é uma máxima, né? A gente não pode esperar sucesso quando as coisas são feitas de forma empírica, sem nenhum tipo de gestão mais profissional, né? E por fim, essa outra frase onde ele coloca: sem dados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. Então não seja apenas uma pessoa com uma opinião. Levante dados, trabalhe os dados,
faça com que esses dados se tornem informações qualificadas para a tomada de decisão. E dessa forma, vocês vão ajudar a gestão da empresa rural e vão fazer com que essa empresa realmente obtenha o sucesso almejado. Por hoje é isso, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada.